Pois é, começou o Campeonato Brasileiro, né, da Série B, da Série A, da Série C, e a gente vai falar agora os resultados do final de semana, exatamente com o nosso Marlon Araújo, que está comigo ao vivo. Meu caro Marlon Araújo, final de semana teve o início do pontapé inicial, mas que pontapé confuso, Marlon. Quase não tinha jogo do CSA, e no domingo já não teve jogo do Goiás, já não teve jogo também do 13, enfim. É uma confusão. O CSA ia viajar, hoje não viajou porque o exame não saiu. Marlon, são tiros no escuro, não é? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. É verdade, foi muito confuso esse início de Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos falar primeiro quem jogou primeiro e não teve tanta confusão. Até porque quando saiu daqui de solo alagoano, o CRB saiu com todos os testes negativos para a Covid-19 e o time embarcou sem nenhum problema. Apesar de ter jogado contra o CSA, que fez o mesmo exame que o CRB, onde testou positivo 9 atletas, mais o árbitro da partida, Denis Ribeiro Serafim. Então, tudo isso aconteceu no momento que a equipe do CRB saiu daqui para jogar lá em solo gaúcho. E jogando lá, o CRB conseguiu iniciar muito bem o jogo, fazer 1-0, fez 1-0 muito cedo, com 1 minuto e meio, mas depois a equipe baixou a linha, cedeu espaço à equipe do Juventude, desperdiçou um pênalti. Mais uma vez o goleiro Vitor Souza fez uma grande defesa na cobrança de pênalti, já tinha sido decisivo aqui na semifinal contra o Asa, e no jogo normal ele pegou um pênalti nada mais, nada menos que Renato Cajá. Bateu, o Vitor Souza fez a defesa, o CRB seguia vencendo, mas sofrendo uma pressão muito grande. E aí, num chute do Renato Cajá, ela desviou na infelicidade do zagueiro Xandão, aí o jogo terminou na primeira etapa empatado. No segundo tempo, logo no início, o Juventude fez 2-1 com o atacante Breno. E no final, o CRB pressionou e aí foi prejudicado pela arbitragem. O CRB teve um pênalti não marcado em cima do atacante Bill e um gol anulado no momento que o Eric fez a assistência para o Ricardo, o zagueiro Ricardo, fazer o gol de empate. 2 lances capitais que influenciaram diretamente no resultado da partida. O CRB estreou perdendo por 2-1 lá em solo gaúcho. O CRB volta a campo na quarta-feira, às 17 horas, no estádio Rei Pelé, quando enfrenta o Oeste aqui em Maceió. Agora vamos falar do CSA. O CSA, que teve uma sexta-feira totalmente conturbada, perdeu o título na quarta-feira para o seu rival, deixou de fazer o seu tricampeão, conquistar o seu 40º título, e aí fez os exames após o jogo, e para surpresa de todos, na sexta-feira, o Hospital Albert Einstein informou ao CSA que 8 atletas estariam positivados. Esses 8, 5 titulares. Depois, na contraprova, foi diagnosticado mais um. Então, 9 atletas. O CSA ficou naquela dúvida se ia jogar ou não, porque parecia ser um surto. Eu entendo que foi, até porque vai ter outros exames, se pode comprovar que sim ou que não, mas, de toda sorte, estavam juntos, concentrados. Uns testaram positivo, outros não. O que a gente escuta é que o contactante com quem tem a Covid-19 tem que, no mínimo, ficar afastado pelo menos 5 dias e testar. O CSA não fez isso, os jogadores, mesmo com o teste negativo, foi para o jogo. O CSA foi para o jogo, enfrentou o Bugre completo, o CSA com apenas 3 titulares, Castan e o goleiro Thiago Rodrigues, venceu por 1-0, pode soltar o gol aí para a galera ver, o belíssimo gol de Giovani. Bola parada, o Renatinho cruza, o Alan Costa divide, disputa a bola, e no rebote o Giovani fuzila o gol do goleiro Jefferson, e a equipe do CSA fazia 1-0, e depois foi pressionada o restante da partida, mas brilhou o goleiro Thiago Rodrigues, brilhou a superação do CSA, e mesmo com tudo o que aconteceu, com a equipe totalmente segurada daquela que seria levada a campo, o CSA fez fazer a força do seu elenco esse altamente contestado, e que foi chamado para essa partida e conseguiu somar os 3 primeiros pontos importantes para deixar o CSA muito bem nesse início de competição. O CSA não viajou hoje,
porque não chegaram os exames que foram feitos após a partida para que possa comprovar se os atletas ainda estão negativados. Os que foram positivados não viajam, estão afastados, nem treinar, estão treinando, e a CBF deve fretar um avião para amanhã, quando chegar esse teste, o CSA seguir lá para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense, 16h30 da quarta-feira. Se não acontecer, e se o CSA tem dito nos bastidores, se aparecer mais atletas positivados com o vírus da Covid-19, o CSA vai fazer o mesmo caminho que fez o Goiás e que fez o 13, pediu adiamento da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, as cenas dos próximos capítulos vão apontar se o CSA viaja para Chapecó ou não. Agora, por fim, falar da seletiva da Copa do Brasil. Muricy e Asa se enfrentaram no estádio Rei Pelé. E tudo levava a crer de uma partida, que são duas partidas. A primeira partida para quem vai levar vantagem para a segunda partida, também sem público e também no estádio Rei Pelé. E o que a gente viu foi o Muricy começando muito bem, pode soltar os gols. O Muricy começando muito bem com o gol de Etinho logo aos 10 minutos. Depois, no início do segundo tempo, o Cleiton ampliou a partida, fez 2-0 e parecia que o Muricy ia abrir uma boa vantagem para o segundo jogo. Mas aí brilhou Leandro Cearense, participou com assistência nos 2 gols. O primeiro gol de Gabriel, que vai lá e mete, dá uma cabeçada na bola, faz 2-1. E já no finalzinho da partida, Jaime decretou o empate da equipe do Alvinegro de Arapiraca, Muricy 2, Asa 2, tudo aberto para o próximo domingo, onde as equipes se enfrentam no estádio Rei Pelé, para aí sim sabermos qual a equipe que vai ser a terceira representante no campeonato mais rentável do Brasil, a Copa do Brasil 2021. É jogo grande, é no próximo domingo, Muricy e Asa. Vale muito din-din, Edson Moura, para uma das equipes para a próxima temporada. Pois é, Marlon, a gente viu também aí essa questão dos testes, só para a gente encerrar, ainda é muito difícil você entender, né? Por exemplo, porque o CSA pediu para não ter o jogo, e aí teve o seu pedido negado. O que foi diferente para o Goiás e o 13 conseguirem adiar? Eles fizeram o caminho direto pelo STJD, foi isso? O CSA pediu a CBF e os outros clubes pediram o STJD, porque, por exemplo, a gente falou aí, 9 jogadores. No caso do clássico, né, 9 jogadores do CSA, o árbitro, o CRB pode não ter dado o teste, mas jogou com o Juventude. E se deu? E se passou o vírus? E se, enfim, são tantas perguntas e incógnitas, né? Por exemplo, foi de avião, aí no avião tem outras pessoas no avião, enfim. É muito complicado a gente saber se está seguro ou não ter esses jogos, né, Marlon? Com certeza, Edson Moura, o protocolo falhou. Só para você ter uma ideia, para responder sua pergunta, o CSA foi tentar o consenso com a CBF. Imperatriz da Série C e Goiás da Série A foram para a Justiça Desportiva informar que não iria jogar por ter esse diagnóstico. O CSA foi tentar no convencimento da CBF. E a CBF não entendeu assim e continuou com o jogo marcado. Tanto é que quando as equipes foram para o TJD, a CBF tem a informação privilegiada que ia ser concedido a suspensão da partida, a CBF se antecipou e aí suspendeu a partida. O CSA foi pelo caminho do entendimento. As outras equipes foi pelo caminho da justiça desportiva. Só para ilustrar o que você comentou, o árbitro Denis Ribeiro Serafim testou e viajou. Na escala em Brasília, com destino a São Paulo, onde ele apitaria, iria trabalhar no jogo Ponte Preta e América de Minas, ele foi avisado que foi positivado com a Covid-19. E ele viajou com o Maxwell, o árbitro assistente, que viajou com ele, e foi para o jogo, porque o Maxwell testou negativo, mas estava lá contactado com ele. Então, o Denis se encontra em São Paulo, acabei de falar com ele, está bem, está assintomático, mas está cumprindo a quarentena no hotel lá em São Paulo. E o Maxwell fez o jogo e já voltou para o solo alagoano. Então, imaginem, viajando, contactando, um positivado que viajou aqui, saiu daqui de Maceió até São Paulo. Então, de segurança, a gente já está vendo que não está tão seguro assim. É tudo muito novo, mas parece que o protocolo tem suas falhas e isso ficou latente nesse final de semana.
Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Obrigado, Marlon Araújo, ao vivo aqui com o nosso Cidade Alerta Alagoas, com o futebol. O campeonato começou, né, mas com muita instabilidade. Vamos saber aí até quando isso vai durar, né? Porque, por exemplo, muitos times entrarem com testes positivos, vai ter que ser paralisado. Não tem como você continuar tendo jogos com os times dando positivo a todo tempo no exame da Covid, né? Enfim, a gente continua mostrando sempre, claro, os gols aqui no Cidade.